A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichot. Oração poderosa pelo sangue da aliança. A aliança do sangue é um alicerce seguro sobre o qual podemos edificar a nossa fé e orar com eficácia. A oração que combaterá com eficácia as forças de Satanás deverá basear-se na aliança do sangue de Jesus Cristo. Não existe nenhum outro alicerce que nos dará o entendimento necessário e que nos orientará durante os momentos de provações e dúvidas. A palavra de Deus é o fundamento que nos capacita a compreender o significado integral da aliança e a sua importância suprema para cada crente. Antes de compreendermos como essa aliança tornou-se o fundamento da oração que prevalece, precisamos saber qual é o significado de aliança. Você pergunta, o que é uma aliança? Uma aliança é um contrato entre indivíduos, firmas comerciais e governos e governantes. Abraão fez uma aliança com Abimeleque, Gênesis capítulo 21, versículos 27. Josué fez uma aliança com o povo de Deus, Josué capítulo 24, versículo 25. Jonatas fez uma aliança com a casa de Davi, 1 Samuel capítulo 20, versículos 16. Acabe fez uma aliança com Ben-Hadad, 1 Reis capítulo 20, versículos 34. Por que a necessidade de um contrato ou aliança? Para entendermos o que é uma aliança ou contrato, devemos examinar os registros dos contratos nos tempos bíblicos e os muitos fatores neles envolvidos. O relacionamento entre Deus e o homem sempre foi um relacionamento segundo uma aliança. Deus, desde o seu relacionamento com Adão no Jardim do Éden, até o seu relacionamento com a Igreja na Nova Aliança, sempre especificou claramente as responsabilidades de cada parte nos seus tratos conosco. Se cumpríssemos a nossa parte do acordo, Deus, segundo a sua promessa, cumpriria a sua parte. Se rompêssemos a nossa parte do acordo, os maus resultados já haviam sido previstos e justificados. As alianças entre Deus e o homem sempre têm mencionado especificamente as partes, os princípios envolvidos, as mútuas obrigações, cláusulas ou promessas e as condições. Isto envolve as duas partes. Na nova aliança, possibilitada mediante o sangue derramado de Jesus Cristo, as partes são o próprio Deus e a humanidade caída. Por causa do pecado original de Adão, o homem caiu da graça e do louvor de Deus. A partir daquele dia e até hoje, os filhos de Adão estão vivendo sem comunhão com o seu Criador, perdidos no lamaçal do pecado. Não se trata de o homem ser pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Jesus, motivado pelo amor de Deus, que o homem não merece, veio por sua espontânea vontade para a terra e tomou a natureza do homem. Seu propósito era viver uma vida perfeita e impecável, embora ele fosse totalmente um ser humano. Sendo homem, Cristo pôde conhecer as tentações sofridas pelo homem, e apesar disso viveu uma vida perfeita, imaculada, sem pecado, a fim de comprovar para sempre que o homem originalmente recebera a capacidade de viver acima do pecado. Em seguida,
Tomando sobre si mesmo o pecado do mundo, Jesus Cristo sofreu o castigo do pecado do homem, a morte cruel na cruz. Mediante a sua morte, ele fez expiação pelo pecado do homem. A ira divina e a sua condenação do pecado foram aplacadas e abriu-se para o homem um novo e vivo acesso a Deus. Na aliança entre Deus e Israel, o mediador foi Moisés. Moisés recebeu a responsabilidade de explicar ao povo, em nome de Deus, as implicações da aliança. Na nova aliança do sangue, Jesus Cristo tornou-se o mediador entre Deus e o homem. Ele é o mediador dos beneficiários do novo acordo. A carta aos Hebreus passa em revista as duas alianças, compara-as e proclama que a nova é melhor do que a antiga, porque o mediador faz melhores promessas. Deus faz a obra. O homem é o beneficiário. Na realidade, um exame bem apurado revela que a aliança é propriamente entre o pai e o filho, posto que o pai prometeu ao filho uma herança e um reino, e cumpriu a sua promessa quando ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Em Salmos 40, Hebreus 10, João capítulo 17, 4 e Gálatas capítulo 4, versículo 4, Deus revela a natureza da obra de Cristo na terra, antes da sua primeira vinda. Estes textos bíblicos e muitos outros demonstram o eterno plano ou acordo entre o Pai e o Filho, que resultou na redenção. Veja as promessas de Cristo ao Pai. O papel do Filho no acordo foi preparar para Deus uma habitação apropriada e durável na terra. Deus nunca ficará satisfeito com o tabernáculo de Moisés, porque se tratava de mero prenúncio de coisas do porvir. Ele nunca ficara plenamente satisfeito com o templo edificado por Salomão, nem o que Herodes construiu. Deus desejava um lugar de habitação contínua e mútua com o homem, a fim de que toda a humanidade viesse e apreciasse a sua glória revelada. Por isso, Jesus Cristo prepararia essa habitação na sua igreja, o corpo de crentes. Além disso, prepararia um corpo através do qual Deus pudesse realizar seus propósitos divinos na terra. O próprio Cristo seria o cabeça daquele corpo. Esse corpo deveria ser perfeito, sem mácula, assim como é perfeito o Pai Celeste. O corpo de Cristo consiste de milhões de crentes nascidos de novo, de todas as partes do mundo e de todas as épocas. O Filho teria que enviar o Espírito Santo, e as capacitações do Espírito Santo seriam ilimitadas para a nova família dos crentes, a igreja na terra. Nos dias do Antigo Testamento, o Espírito Santo tinha vindo apenas ocasionalmente, levando os homens a profetizar, a operar milagres e a revelar a natureza e vontade de Deus. A nova promessa, no entanto, era que o Espírito Santo seria enviado na sua plenitude, sendo ele outorgado, assim para a humanidade redimida. A igreja poderia receber graça suficiente para cumprir a vontade de Deus, com todo o desejo do coração, e não por mero senso do dever. O Espírito Santo também conseguiria inverter os efeitos do pecado sobre a natureza humana, e adornaria o corpo de Cristo com beleza de Cristo, com o seu poder e santidade. Jesus Cristo voltaria ao Pai para assentar ao seu lado direito no trono, de onde intercederia por todos os crentes, por aqueles que cumprissem a vontade do Pai. Assim, os efeitos de esmagar a cabeça de Satanás culminariam na destruição total do reino de Satanás e com o aniquilamento final de todo o mal na terra. Vejamos então as promessas do Pai a Cristo. Primeiro, o Pai livraria o Filho do poder da morte. Algumas pessoas tinham morrido e tinham sido ressuscitadas dentre os mortos por pouco tempo, mas posteriormente acabaram morrendo mesmo. E ninguém desde Adão até Cristo tinha morrido e depois ressuscitado para viver eternamente. Ao fazer assim, o Pai não somente ressuscitou o Filho, como também rompeu o próprio poder da morte.
Paulo diz que o poder da morte é o maior poder a ser destruído. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 26. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Portanto, mediante a destruição do poder da morte, todo o poder no céu e na terra foi dado a Cristo. Segundo, o Pai atribuiria a Cristo a capacidade de outorgar o Espírito na sua plenitude a quem quisesse. Com essa autoridade, Cristo podia dar aos membros do seu corpo a capacidade de cumprir a vontade do Pai. Terceiro, que o Pai selaria e protegeria todos quantos se chegassem a Cristo mediante o Espírito Santo. Quarto, que o Pai lhes daria uma herança composta de todas as nações da terra, e que o seu reino ou domínio seria por toda a eternidade. E quinto, que por ser a extensão de Cristo, o cabeça da igreja, seu corpo poderia atestar, diante de todos os principados e potestades, a eterna e múltipla sabedoria do Pai, o que justificaria o amor de Deus para a humanidade por toda a eternidade. E isto mediante uma condição. A condição segundo a qual essa aliança tremenda entre o Pai e o Filho seria celebrada. Sim, foi que o Filho viria na forma e na natureza de homem, sujeito a todas as mesmas tentações, sem depender, para vencê-las, da sua própria natureza divina. Ele venceria cada provação da mesma maneira que o homem pode vencê-la, mediante o poder do Espírito Santo. Cristo também se submeteria para a morte, até mesmo a morte vergonhosa da cruz. Cristo derramaria seu sangue precioso e impecável, que selaria para sempre os que nele crescem. Cristo, sendo legalmente a segunda parte dessa nova aliança eterna e perfeita, tendo cumprido todas as suas promessas, tendo recebido a promessa do Pai e tendo cumprido todas as condições, abriu para nós, de modo bem específico, o acesso que agora temos ao Pai através da oração. Agora, temos o direito, que é fundamental e fundamentado na justiça de Cristo, de nos aproximarmos do Pai pessoalmente através da oração. E você pergunta, por que isto é tão importante? Satanás ainda tem acesso ao Pai para nos acusar, para acusar o homem, conforme fez em Jó, capítulo 1, versículos 6 ao 12. Esse trecho bíblico revela como Satanás tinha acesso ao céu e conseguiu acusar tanto Deus quanto o justo Jó. Acusou a Deus dizendo que a única razão por que Jó servia a ele era porque recebia bênçãos e que por isso Deus não era justo. Acusou Jó e disse que Jó seria capaz de amaldiçoar o próprio Deus se lhes fossem removidas todas as posses. O diabo é e sempre foi o grande acusador. Cristo viu Satanás cair originalmente. Está escrito isso em Lucas capítulo 10 e o versículo 18. Cristo revela um aspecto do seu sucesso na redenção ao nos contar que o acesso de Satanás ao céu seria bloqueado. Está escrito: então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse capítulo 12, versículos 10 ao 11. Satanás ainda tem acesso a Deus, mas pouco lhes adianta ficar continuamente acusando o povo de Deus. Mas ele ainda nos acusa dentro da nossa mente. Como ele nos acusa? Ele nos diz que não somos dignos de orar ao nosso Pai. Ele procura continuamente lançar pensamentos na nossa cabeça no sentido de não termos o direito de acesso ao trono da graça, onde poderíamos achar força em tempo de necessidade. É extremamente importante reconhecermos que
A eficácia das nossas orações se baseia na aliança do sangue, o sangue derramado de Jesus Cristo. Esse fato é especialmente verdadeiro quando estamos lutando contra o diabo em oração. Podemos chamar o diabo de mentiroso e pai da mentira, porque as Escrituras nos dizem que ele é mentiroso e pai da mentira. Está escrito em João capítulo 8, versículos 44. Quando ele profere mentira, fala do que lhes é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Podemos vencer todo pensamento que não provém de Deus. Podemos amarrar cada palavra negativa, acusadora e autodestruidora que tentar penetrar em nossa mente para destruir o nosso autoconceito. Conseguimos assim agir porque Jesus Cristo pagou por nós o preço do direito legal de acesso ao trono da graça. Mateus capítulo 18 e o versículo 18. Hoje, você pode aproximar-se de Deus com ousadia na oração. Você pertence ao grupo íntimo e seleto que recebeu acesso ao trono do Pai. É gratuito, mas não é barato. Para você é gratuito, mas para Cristo custou-lhes a vida. Isso é algo tremendo. Custou a vida de Cristo para comprar esse privilégio para você. Se você não exercer o seu direito legal de acesso ao Pai, você estará desprezando a obra expiadora de Cristo no Calvário. A única ferramenta de Satanás ao nos atacar é nos levar a negligenciar nosso maravilhoso privilégio da oração. Ele somente sabe roubar e furtar, mas nós temos consciência do nosso adversário, o diabo, e suas astúcias. Elas já não nos enganam mais. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou. Você anseia por ter estreita comunhão com Jesus Cristo e com o Pai? Mediante o Espírito Santo? Mediante a oração, ela é possível. Você tem petições que não foram atendidas, necessidades de cura, você precisa de purificação ou de renovação? Mediante a aliança no sangue, Cristo fez para você um acesso direto ao trono de Deus. Venha se encontrar com Deus na oração, agora mesmo, e sua vida, com certeza, jamais será a mesma. Amém. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia e dizer para você que nós que fazemos parte da Igreja Boas Novas aqui em Guarabira, nós estamos lançando uma campanha chamada Projeto Neemias. Eu sei que tem bastante pessoas que são dizimistas, ofertantes, abençoe esse canal, mas nós estamos imbuídos nesse projeto para a construção da Igreja Boas Novas aqui em Guarabira, na Paraíba. E nós estamos falando diretamente com você. Abençoe este trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo, pelo menos com R$5, através da chave Pix ou através do número da conta que aparece aí na descrição. Abençoe, para que venhamos a adquirir esse terreno e construir esta igreja. E você vai ter a oportunidade de vir aqui, em Guarabira, na Paraíba, e participar conosco. Amém? Em nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração. Por isso nós estamos trabalhando, organizando, para quando você vir conhecer esse trabalho, você seja uma pessoa muito abençoada. Em nome de Jesus. Todos os dias nós oramos por você. Abençoe, pelo menos com R$5, através da chave Pix ou do número da conta. Sucesso na sua caminhada.